volta. Agora nós vamos ter a palestra do professor Dr. Rafael Escorcim Chafka, intitulada Quis Peptina e o Controle da Reprodução. O professor Rafael, ele é graduado em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da USP, e ele possui mestrado e doutorado em ciências pelo Departamento de Fisiologia pela mesma universidade. Realizou pós-doutorados na USP, no Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual da Flórida, nos Estados Unidos, e no Centro de Neuroendocrinologia, na Universidade de Otago, na Nova Zelândia. Atualmente, ele é professor associado do Departamento de Fisiologia e Biofísica da UFMG e desenvolve pesquisa na área de fisiologia de órgãos e sistemas, com ênfase em neuroendocrinologia e reprodução. Então, professor, você tem 40 minutos para a apresentação. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso, tudo que você vai falar. Fica à vontade e no final nós teremos um momento de dúvidas para os participantes. Ok, Gabriela, tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Direitinho? Muito obrigado pela apresentação. É, Quanto tempo de dúvida? Uns 10, 15 minutos? Como que é o plano? Está sendo por volta de 10 minutos. Tá. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu acho que o curso de verão é uma atividade das mais importantes do nosso PPG, né? E tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, os estudantes. E espero que a carreira acadêmica desperte, né, o interesse de vocês, porque é uma carreira muito bonita, né, que abre a mente da gente. Então, como a Gabriela falou, eu sou formado em odontologia, mas vocês vão perceber que não vai ter nada de odontologia nessa apresentação. Essa é uma apresentação de endocrinologia básica, né? Então, isso acontece. A gente faz cursos aplicados, mas esses cursos clínicos, eles têm áreas básicas, né? Como vocês sabem, e a gente pode fazer uma escolha para mudar o percurso da carreira, como muitos fizeram. Eu fiz, em vez de ir para a clínica, eu fui para a fisiologia, né? Fazer pós-graduação e fiquei na fisiologia. Então, essa é uma opção, né, de muitos cursos. Então, parece estranho nesse momento falar em odontologia, mas acontece, com muita gente, na verdade, tá? Em relação à apresentação de hoje, eu vou falar do controle da reprodução e do papel da quispeptina. Não sei quão familiar vocês são com a quispeptina, mas é um peptídeo muito importante na reprodução, que nos últimos 20 anos ganhou grande destaque. Então, ela já está por aí há 20 anos, a quispeptina. E em qualquer livro-texto de fisiologia que vocês estudarem ou já estudaram, não tem essa palavra, não tem esse peptídeo. Para vocês verem qual o tamanho, né, da diferença de conhecimento da pesquisa para o que está no livro-texto da graduação, no Guyton, no Berne, ou qualquer um desses livros. Não tem ainda a quispeptina, mas com certeza vai ter, já devia ter, né? Bom, então ela é um peptídeo super importante, por isso o tema, e como eu também não sabia exatamente o background nosso, então eu tenho uma apresentação que eu vou fazer que começa com o básico, e depois eu apresento algumas coisas de pesquisa mais atuais, totalmente atuais que a gente está fazendo, tá? Então tem uma parte inicial bem conceitual e depois alguns resultados de pesquisa, que é mais para a gente ter um cenário mesmo. Eu não me preocupei em aprofundar muito na parte da pesquisa para não ficar, né, muito maçante nesse momento, mas mais para dar uma ideia de um panorama, tá? Então, começando, ops, um pouquinho aqui. Começando, sobre a introdução, então a reprodução é controlada pelo eixo
hipotálamo, hipófise, gonadal, como vocês sabem. Então, dentro desse eixo, é um eixo neuroendócrino, tem perguntas ainda não respondidas, que eu coloquei aqui à esquerda. Então, são perguntas em pesquisa ainda. Como que existe o controle da secreção desses hormônios? Eu vou falar um pouco. Como que se dá o mecanismo de controle? Ainda não se sabe tudo desse eixo. Então, essa seria o hardcore da reprodução a nível central, né, de controle hipotalâmico. Esse sistema, ele sobrepõe com diversos sistemas do organismo, e aí esses outros desdobramentos do sistema reprodutivo, que também são assuntos de pesquisa, como, por exemplo, controle da fertilidade, para aumentar ou diminuir a fertilidade em humanos, animais de criação, animais silvestres, efeitos do estresse, de fatores que alteram a fertilidade, então isso é relevante também. Doenças associadas, alterações associadas ao eixo gonadal, como a mais comum, mais frequente, entre outras, a mais frequente é a síndrome do ovário policístico, então está intimamente relacionada ao controle neuroendócrino do eixo. Outra alteração muito frequente são os hot flashes, pós-menopausa. Todo mundo conhece alguém pós-menopausa e sabe que sente essas ondas de calor, então isso também é um desdobramento do eixo gonadal. A saúde óssea está totalmente relacionada com o eixo gonadal, então perda óssea após a menopausa é marcante, né, e causa problemas de saúde mundiais. Existe muito interesse nos desreguladores endócrinos que alteram esse eixo e outros eixos endócrinos, e isso é muito relevante porque nós estamos expostos, né, a moléculas do ambiente, do plástico, pesticidas que alteram a nossa saúde através dos hormônios, né? E mais um exemplo, e não menos importante, estão os efeitos cardiovasculares, muito associados com a saúde da mulher, com a saúde do homem, principal causa de morte, e está muito relacionado com os hormônios sexuais, né? Então eu tenho essa parte bem básica do eixo e tenho as partes relacionadas ao eixo endócrino, que são objetos de estudo e envolvem o eixo gonadal, daí a importância. Aqui à direita eu trouxe um desenho do Jeffrey Harris, de 1955. Então, esse pesquisador foi quem identificou o sistema hipotálamo-hipófise. Então, aqui você vê o desenho dele da região hipotalâmica, esses vasos porta-hipofisários que conectam o hipotálamo com a hipófise, e a produção dos hormônios hipofisários regulando a gônada, segundo Geoffrey Harris. E os hormônios gonadais fariam, então, uma retroalimentação de controle negativo, né? Então, e assim controlaria o eixo reprodutivo. Então, esse pesquisador irlandês, ele foi visionário e ele é considerado o fundador da neuroendocrinologia. Eu trouxe um esquema de um livro-texto, esse é um livro-texto da Margarida Melo Aires, que é um livro brasileiro, mostrando aqui o mesmo eixo hipotálamo, hipófise, gônada, no masculino e no feminino. Importante aqui, o neurônio GNRH, que produz o hormônio liberador de gonadotrofina, ele é um neurônio hipotalâmico que libera o seu hormônio GNRH no sistema porta-hipofisário. Esse hormônio é transportado até a hipófise, onde atua nos gonadotrofos, liberando LH e FSH. O LH e o FSH vão desenvolver as gônadas, produzir os gametas, né, e induzir a produção dos hormônios gonadais, que por sua vez fazem o mecanismo de retroalimentação negativa, controlando o eixo. Eu queria chamar a atenção aqui, importante para esse eixo, é que o GNRH ele possui um padrão de secreção chamado pulsátil, que está num esquema que eu fiz aqui. Então, por volta de a cada meia hora, uma hora, depende da condição hormonal, o GNRH faz um pulso no sangue porta hipofisário. Essa secreção pulsátil é essencial para a fertilidade. Se não for pulsátil, é infértil. Todas as situações de GNRH não pulsátil são situações de infertilidade, né? Então, esse é o primeiro
primeira questão fundamental do eixo gonadal é a secreção pulsátil de GNRH. Uma outra característica muito importante desse eixo é que, além da retroalimentação negativa, através da qual os hormônios regulam o eixo, nas fêmeas, apenas nas fêmeas das espécies, o ovário, quando está prestes a ovular, tem o folículo maduro, ele produz o mesmo hormônio, mas em altas quantidades, estradiol, e o estradiol vai ativar o neurônio GNRH ao invés de inibir. Então, isso a gente chama de feedback positivo. Só acontece nesse eixo, só acontece nas fêmeas, e ele é fundamental para a segunda etapa da fertilidade, que é a ovulação. Então, sem feedback positivo, não tem ovulação. Nós já sabemos disso há muitos anos, e o contraceptivo oral, né, a pílula contraceptiva, o mecanismo de funcionamento dela é inibir o feedback positivo, e com isso ela causa o controle da fertilidade, né? Então, eu tenho dois padrões hormonais que são importantes para a fertilidade. Em ambos os sexos, o padrão pulsátil, e no sexo feminino, o padrão pulsátil e o padrão de pico, que eu vou mostrar agora. Então, aqui nesse slide tem os dois padrões de secreção hormonais do LH, no caso, que é a gonadotrofina. Então, aqui à esquerda é o padrão que a gente chama de modo de pulso. Esse é um registro em macacos, né, mostrando o padrão do GNRH no sangue porta hipofisária de um animal que teve as veias porta canuladas. Você vê aqui, em um intervalo de menos de 1 hora, existe um pulso de GNRH no sangue porta hipofisária. Para cada um desses pulsos de GNRH, há um pulso correspondente de LH no sangue. Então, a relação é 1 para 1. Um pulso de GNRH na hipófise, sangue porta, um pulso de LH no sangue. E, e isso é relevante porque se o GNRH não for pulsátil, o LH não é estimulado na hipófise. O LH, por sua vez, vai atuar nas gônadas, produzindo gametas e hormônios gonadais, tá? Note que quando eu falo de pulso, eu estou falando numa escala de horas. Então, é mais ou menos um pulso por hora. Então, é um evento pequeno que acontece a cada 1 hora. O outro modelo de secreção é o que a gente chama de secreção de pico. Em inglês é surge, tá? Mas em português a tradução seria pico hormonal. Então, o evento de pico hormonal acontece apenas nas fêmeas. Aqui eu tenho um exemplo na mulher, no ciclo de 28 dias. No meio do ciclo, aqui marcado por 0, é quando acontece o pico pré-ovulatório de LH e FSH. Então, esse é um evento que acontece ao longo de dias, e não de horas, e ele tem uma magnitude muito maior do que a do pulso, e ele é determinado por um mecanismo de feedback positivo, que gera esse grande evento que vai induzir a ovulação. Então, esses são os dois principais formas de secreção no eixo gonadal, pulso e pico. As duas têm controles totalmente diferentes, mas são essenciais para a fertilidade. Pulso, tanto em homens quanto em mulheres, pico, essencial para a fertilidade em mulheres. Como que é gerado esse pulso? Bom, já faz muitos anos que foi demonstrado em ovelhas, em macacas, que essa região do hipotálamo dos animais, aqui em cima da hipófise, que a gente chama de hipotálamo médio basal, ela possui, se você colocar um eletrodo de registro nessa região, essa região apresenta um padrão elétrico de oscilação. Então, isso é conhecimento dos anos 70, anos 80. Colocava o eletrodo lá, registrava ondas de oscilação, e quando eles canularam o sangue desses animais e dosaram o sangue ao mesmo tempo do registro, observou-se que exatamente no mesmo tempo do registro havia, quando aumentava a atividade elétrica, havia um pulso de LH. Então, a partir disso ficou conhecido que o hipotálamo tem uma atividade elétrica, tipo marca-passo, que gera o pulso de GNRH, que por sua vez geraria o pulso de LH. Quem são esses neurônios? Ninguém sabia, ninguém conhece, estava lá no hipotálamo, uma sopa de neurônios, e
essa entidade no hipotálamo foi chamada de mecanismo gerador de pulso de GNRH. Então, por muitas e muitas décadas, a secreção pulsátil de LH sabidamente era controlada por essa entidade, o mecanismo gerador de pulso de GNRH, que era um marcapasso hipotalâmico. O máximo que se sabia era isso. E, além disso, como eu disse, é importante para a fertilidade e tudo mais. Bom, só para a gente revisar o ciclo ovariano, eu trouxe aqui o ciclo menstrual da mulher, então a média é de 28 dias. O meio do ciclo é marcado pelo pico pré-ovulatório, que vai induzir a ovulação e vai expor o gameta para fertilização. O mecanismo aqui é um mecanismo de feedback positivo. Quando os esteroides, principalmente o estradiol, que aumentou ao longo da fase folicular, que é a primeira fase do ciclo, o folículo vai crescendo, vai produzindo cada vez mais estrógeno. Quando o estrógeno passa um determinado limiar de concentração, ele deixa de fazer feedback negativo e passa a fazer feedback positivo, estimulando o LH e o FSH, que por sua vez estimulam mais estradiol e entra num ciclo de feedback positivo, até que o folículo rompa-se, né, se rompa e libere o óvulo. Aí, nesse momento, o feedback positivo é interrompido, o que era folículo vai sofrer o processo de luteinização, com isso passa a produzir progesterona, que é o hormônio que controla a segunda parte do ciclo ovariano, quando o organismo se prepara para receber o gameta, caso haja fecundação. Então, a mensagem importante: durante a fase folicular, domina o folículo, que foi recrutado previamente, domina a produção de estrógeno. O meio do ciclo é um feedback positivo, antes era negativo, o meio do ciclo é positivo. Após a ovulação, retoma-se o feedback negativo e agora o principal hormônio é a progesterona, produzida pelo corpo lúteo e que também prepara o sistema para, caso haja fecundação, para implantação, né, e gestação. Essa é a mulher. Em roedores, a gente tem um padrão semelhante de ciclo ovariano, com a diferença que o ciclo acontece em 4 dias. Ele varia de 4 a 6 dias, mas tem 4 fases. A fase de proestro, aqui demonstrado no trabalho dos anos 70, é quando acontecem os picos pré-ovulatórios. Pico do estradiol, pico do LH, do FSH. Então, essa é a fase pré-ovulatória, a gente chama de proestro. Quando o estrógeno está alto, o LH está alto, o FSH está alto, e o animal vai ovular. No dia seguinte, ele ovula, que é o estro, que é quando o animal, a fêmea, está receptiva ao macho. E pode ocorrer a cópula. Esse é o momento da ovulação, é o estro, e nos dias subsequentes, metaestro e diestro, eu tenho baixos níveis hormonais, e é quando o folículo do próximo ciclo vai ser recrutado para dali 4, 5 dias acontecer a ovulação novamente. Então, o único animal que apresenta ciclo menstrual é a mulher, né, e os primatas do Velho Mundo. Todos os outros ciclos ovarianos, tirando a mulher e os primatas do Velho Mundo, não é todo primata, são os apes, né? Todos os outros ciclos ovarianos são chamados de ciclo estral. Qualquer outra espécie, incluindo a cachorra, a cadela, que embora tenha sangramento, não é menstruação. Menstruação só é um privilégio único das mulheres e dos primatas do Velho Mundo. Por que chama ciclo estral? Então, nesse caso, não tem menstruação, mas a característica mais evidente do ciclo, quando não tem menstruação, é a presença do cio. Então, esses animais, eles têm o cio, né? E o cio, o nome técnico para cio é estro. Então, estro quer dizer cio. É o momento, né, da receptividade sexual e do comportamento sexual feminino. Então, qualquer outra espécie tem cio e tem a fase do estro, que é quando acontece a ovulação. Nos roedores, como ratos e camundongos, é dessa forma que eu coloquei no slide aqui.
Bom, o pico de LH que acontece em roedores é determinado por um padrão circadiano. Então, ele sempre acontece no final do dia do proestro, associado ao apagar das luzes, horas antes do comportamento sexual. Então, ele, em mulheres não é assim, mas em roedores ele tem esse relógio circadiano controlando o horário do pico de LH, né? E esse pico de LH que acontece no proestro, nos roedores, ele pode ser mimetizado experimentalmente através do tratamento com estradiol no animal ovarectomizado, que não tem gônada. Eu trato esse animal com doses correspondentes de estradiol, isso induz pico de LH. Então a gente consegue no laboratório recriar o pico de LH através do tratamento com estradiol e ou progesterona, pode ser adicionada também. Então, isso é relevante para estudar os mecanismos que fazem, né, gerar esse fenômeno incrível que é o feedback positivo para causar a ovulação. Bom, então, para ter feedback positivo e negativo, eu tenho a ação dos esteroides sexuais no eixo gonadal. Aí você pensa assim, aonde eles vão agir? Eles vão agir nos neurônios GNRH, né? Acontece que os neurônios GNRH não têm receptor para esteroides sexuais. Então, isso já é conhecido há muitos anos. O principal receptor que controla a fertilidade, o eixo gonadal, é o receptor de estrógeno, ER, né, receptor para estrógeno, do tipo alfa. O neurônio GNRH, aqui em preto, não apresenta esse receptor. Ele até apresenta o beta, mas o beta não é o receptor mais importante. Então, essencial para a fertilidade é o receptor alfa, que o neurônio GNRH não possui. Então, por muitos anos, se hipotetizou que esses neurônios de GNRH seriam regulados de forma indireta, né, através de interneurônios que sentiriam os esteroides, seriam sensíveis aos esteroides e transmitiriam a informação para o neurônio GNRH. Quem são esses neurônios? Podiam ser muitos. Tinha uma lista de neurônios que poderiam fazer isso. Tá? Durante muitas décadas, essa lista estava rodando. Mas aí, no final dos anos 90, foi descrito um gene em tumores. Então, eram células tumorais de melanoma. O pessoal que descobriu esse gene era da cidade de Hershey, na Pensilvânia. E eles queriam homenagear o chocolate da cidade deles lá, que é produzido pela Hershey, e tem um chocolate famoso lá que chama Kisses. Vocês devem conhecer esse chocolatinho aqui. Em homenagem ao chocolate, então eles chamaram esse gene que produzia, que eles encontraram em tumores, chamaram o gene de Kiss1. Porque era o primeiro. Kiss tem a ver com uma sequência inibitória, porque além de homenagear o chocolate, esse era um gene inibitório para metástase. Tá? Isso foi nos anos de 1996. Aqui está o exemplo do gene Kiss1, como você pode ver aqui, com muitos aminoácidos, capaz de produzir muitos aminoácidos. Tá? Esse gene, essa grande proteína pré-proxipeptina, ela é clivada em moléculas menores e essas são as moléculas ativas do gene Kiss1, que é a quispeptina 54, 14, 13 e 10. Tá? Ao longo dos anos foi sendo descoberto. Acontece que em 2001, dois grupos identificaram que esse peptídeo, chamado de metastina na época, e depois virou a quispeptina, o mesmo peptídeo, ele era ligante endógeno do GPR54, que era um receptor órfão na época. Não tinha ligante conhecido. Hoje, esse receptor GPR54 é chamado de Kiss1R, receptor para quispeptina. Isso foi em 2001. Em 2003, são os trabalhos considerados seminais nessa área, que foram realmente os primeiros trabalhos que mostraram, tanto em humanos quanto em animais, que a mutação deletério do GPR54 causava hipogonadismo, ausência de puberdade e infertilidade. Então, esse foi o estudo que sugeriu que o gene do beijo, que é o Kiss, era essencial para a fertilidade, para a puberdade, para a fertilidade e para o controle do eixo gonadal. Então, isso foi 20 e tantos anos atrás.
Logo na sequência, teve um outro trabalho de um grupo brasileiro aqui, né, que mostrou que a superativação do Kiss1R causava puberdade precoce em humanos. Então, esses são os dados que lançaram a quispeptina no mundo da reprodução, e a partir disso, hoje são milhares de estudos envolvendo a quispeptina e reprodução. Milhares, se você procurar na literatura, né? E cada vez mais comprovando que a quispeptina é essencial para o funcionamento, para a puberdade e para o funcionamento do eixo reprodutivo. Alguns desses estudos, por exemplo, esse estudo de 2004, mostrou um dado muito importante, que nos roedores, esses neurônios que produziam a quispeptina, então ela é o peptídeo que é produzido por neurônios no hipotálamo. Esses neurônios estavam em duas regiões principais. Uma região é chamada de núcleo arqueado do hipotálamo e a outra região é chamada de núcleo anteroperiventricular, também do hipotálamo, núcleo anteroperiventricular. A abreviação aqui é ARC, de arqueado, a VPV para o anteroperiventricular. Esse é mais anterior, esse é mais do hipotálamo médio basal. O que eles observaram? E isso foi comprovado em muitos estudos. Então, aqui eu tenho a expressão do gene Kiss1 por hibridização in situ. Quando o animal era castrado, a fêmea, esse é um camundongo castrado, a expressão aumentava. Quando era tratado com estradiol, diminuía. Então, no arqueado, o estradiol inibia a expressão do gene Kiss1. Isso foi comprovado em muitos estudos. No AVPV, é o contrário. O animal intacto tem maior expressão, castra diminui, trata com estradiol aumenta. Então, no AVPV é o oposto. O estradiol ativa o gene Kiss1. Então, agora eu tenho duas populações neuronais que poderiam ser a chave para o feedback negativo, onde o estradiol inibiria o eixo, seria no arqueado, e o feedback positivo, onde o estradiol ativaria o eixo. Isso seria no AVPV. Tá? Um outro dado importante é que logo na sequência foi demonstrado em ovelhas e depois em camundongo, em rato, em humanos, hoje em dia, que os neurônios quispeptina do arqueado, aquele que é inibido pelo estradiol, eles coexpressam, virtualmente todos os neurônios coexpressam dois outros peptídeos, a neurocinina B, ou NKB, e a dinorfina, que é um peptídeo opioide. Por conta disso, essa população neuronal do arqueado passou a ser chamada de neurônios KENDI. K de quispeptina, N de NKB, D de dinorfina. Lembra que a Kiss vinha do chocolate, Kiss1, agora esses neurônios chamam candy, de doce, que se refere também, de novo, à origem, né, faz uma brincadeira de palavras, a origem do gene que os pesquisadores homenagearam ao chocolate. Então, esses neurônios Kiss1 do ARC passam a ser reconhecidos como neurônios candy, porque eles coexpressam Kiss, NKB e dinorfina. Então, uma visão mais atualizada do eixo gonadal seria essa que está nesse livro, esse capítulo que a gente escreveu, que mostra que o neurônio GNRH, controlando a hipófise, o LH, mas quem controla o neurônio GNRH são os neurônios KISS. Do AVPV, aonde o estradiol ativa esses neurônios, e acredita-se que a partir daí gera feedback positivo. E a outra população no arqueado, que são os KENDI, né, como eu falei, onde o estradiol e a testosterona nos machos inibem a quispeptina, e assim seria uma via para uma alça de feedback negativo controlando o eixo. Tá? Porque o neurônio GNRH não sente esses hormônios, ele é incapaz de detectar variações de estradiol e progesterona relevantes para o controle da reprodução. Justamente nessa época, junto com a ideia do Kendi, surgiu o que a gente chama de Kendi Hypothesis. Então, a hipótese Kendi para o controle da secreção pulsátil de GNRH. Então, pesquisadores propuseram que esses neurônios aqui poderiam ser os controladores da secreção pulsátil. Muitos anos depois, atualmente, se a gente for na literatura hoje, os neurônios KENDI são considerados o gerador de pulso de GNRH, que eu comentei no começo, que era uma entidade desconhecida.
Hoje, acredita-se que essa entidade seja, na verdade, os neurônios Kend. Essa é a melhor explicação que a gente tem hoje para o gerador de pulso, é a atividade dos neurônios Kend. E a teoria que descreve esse controle é chamada de hipótese Kend. Essa hipótese prevê simplesmente que esses neurônios fazem autossinapses, além de contactar o neurônio GNRH. Então, a saída desse neurônio que controla o GNRH é feita pela quispeptina, então aqui em azul. Então, a quispeptina é o output excitatório para o GNRH. E os outros peptídeos fariam sinapses recorrentes dentro do arqueado. Através dessas autossinapses dentro do arqueado, a neuroquinina em verde estimularia o neurônio, então iniciaria a atividade dele, e a dinorfina em vermelho inibiria. Então, com isso, eu teria uma ação intercalada de NKB e dinorfina, ativando e inibindo esses neurônios para gerar o padrão pulsátil. E toda vez que esse neurônio é ativado, ele libera a quispeptina aqui no terminal do neurônio GNRH, que vai induzir um pulso de GNRH, que por sua vez vai liberar o LH. Então, essa é a hipótese Kend que prevê o mecanismo do padrão de marca-passo dos neurônios Kend que gera o ritmo dos neurônios GNRH. Então, antigamente nós tínhamos essa visão, há 20 anos atrás, de que os esteroides sexuais controlam o eixo gonadal, agindo em algum lugar do cérebro, que por sua vez modula o GNRH. A visão que nós temos atualmente é que os esteroides sexuais atuam nos neurônios quispeptina, do AVPV e do ARC, né? E a partir deles controlam o eixo gonadal. Uma pergunta interessante aqui que nós nos fizemos é se o estradiol age ao mesmo tempo ativando a VPV e inibindo o arqueado, esse sistema não ia ser eficiente, porque uma ação estimulatória, outra inibitória, uma ação iria neutralizar a outra, como apertar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Então, o carro não ia saber o que fazer, né? Não ia funcionar. Então, como que é essa história de inibir e estimular ao mesmo tempo? Isso não seria uma forma eficiente de controle, né? Então, vou falar rapidamente de um estudo que nós fizemos para entender melhor como que se dá essa ação do estradiol nessas duas populações. Então, no modelo de ratos, aqui você vê um rato em proestro fazendo pico de LH na figura A, né, durante o dia do proestro, enquanto uma rata em diestro não tem aumento do LH porque é só feedback negativo. Então, nós estipulamos diferentes doses de estradiol, desde doses baixas, como 4 microgramas por quilograma, que só inibia o LH, que é essa dose aqui embaixo. Só fazia feedback negativo, até uma dose alta, de 80 microgramas por quilograma, que fazia feedback negativo fora do horário do pico, mas no horário do pico causava um pico de LH. Então a gente definiu doses de feedback negativo e doses de feedback positivo de estradiol em ratas. E aí a gente queria saber o efeito desses diferentes doses nos neurônios. Então, nós observamos que no AVPV, que é essa região aqui, quando nós marcamos o receptor de progesterona como um índice da resposta ao estrógeno, veja que no proesto esses neurônios são ativados, e no modelo de baixa e alta dose de estradiol, na baixa dose não tinha efeito no AVPV, na alta dose tinha. Então, sintetizando, nós demonstramos que para ativar os neurônios do AVPV, KISS, eu precisava de altas doses de estrógeno. Baixas doses não faziam efeito. Por outro lado, quando nós olhamos por imunistoquímica no arqueado, aqui em marrom eu tenho o neurônio KISS, e em preto eu tenho o PR, que marca a ativação desses neurônios. Tanto a baixa dose quanto a alta dose aumentaram o PR, que é a marcação preta. Nos neurônios quispeptina, não fazia a menor diferença se era baixa ou alta dose, ele sempre aumentava o PR. Então, esses dados demonstram que tanto baixos níveis quanto altos níveis de estradiol ativam os neurônios os neurônios KEND do ARC. Ou seja,
Bom, e além disso, por que isso deveria acontecer? Quando nós olhamos para os receptores de estrógeno nessas áreas, o arqueado tinha maior nível de ER-alfa, também chamado de ESR1, que é o nome do gene, e maior razão ER-alfa por ER-beta. Então, aparentemente, os neurônios do arqueado expressam mais ER-alfa e maior razão ER-alfa e ER-beta, que é uma razão importante para a responsividade do estrógeno, do que os neurônios do AVPV. E com isso, eles são mais sensíveis ao estradiol. Então, a todo momento, baixos níveis de estradiol inibem os neurônios do arqueado, e para ativar os do AVPV, eu preciso de maiores doses de estradiol. Então, nós criamos esse modelo que sugere que a todo momento do ciclo eu tenho o efeito de feedback negativo no ARC, que é mais sensível, e é apenas no momento do final do ciclo, quando o estradiol aumenta, que eu teria uma ação de fato no neurônio do AVPV, que por sua vez iria induzir a ovulação. Então, essas populações respondem de forma diferente porque elas têm também sensibilidades diferentes ao estradiol. Um outro estudo que eu queria mostrar para vocês, que nós fizemos, foi avaliar qual o efeito da lesão dos neurônios KNDy na secreção pulsátil GLH. Então, em ratas, nós injetamos uma toxina no núcleo arqueado que mata esses neurônios. Essa toxina chama NK3-SAP. Então, ela causa uma lesão neurotóxica e ela é seletiva para esses neurônios e outros neurônios do arqueado não são lesionados. Nós temos uma metodologia que a gente consegue coletar pequenos microlitros da cauda do animal, então entre 5 e 10 microlitros, e nesse microvolume dosar LH no ensaio de ELISA ultrassensível. Então a gente consegue detectar a padrão pulsátil sem interferir na fisiologia do animal, sem tirar muito sangue, sem precisar de cirurgia para canular a veia, não tem estresse cirúrgico. Então, nós fizemos a lesão e dosamos, então, o LH nesses animais. Você observa aqui o padrão pulsátil, então, do LH numa rata endiestro. Então, ele tem esses pulsos pequenininhos pelo feedback negativo, né, que é feito pelos esteroides. E nos animais lesados, veja que o pulso aumenta de forma gritante. Tanto o tamanho do pulso, quanto o número de pulsos, que é a frequência. Então, a lesão dos neurônios KNDy, que são o gerador de pulso, é uma lesão submáxima, mais ou menos 70% de lesão, ainda tem neurônio lá. O resultado imediato é um aumento da pulsatilidade do GNRH nos animais com ovário. Quando nós castramos esses animais e analisamos por mais tempo, após a castração, a gente observa que sem ovário, o animal castrado, a secreção pulsátil naturalmente aumenta por falta de feedback negativo e a lesão dos neurônios KNDy não faz mais efeito. Então, a lesão dos neurônios, o neurônio KNDy tem um papel de inibir o pulso, além de ser o gerador, inibir o pulso na presença dos hormônios sexuais, na presença de ovário. Mas como isso é possível? Eles não são gerador de pulso. Eles são gerador de pulso, é a hipótese KNDy. Mas no outro estudo que nós fizemos essa técnica de hibridização in situ por RNA-scope, essa é uma metodologia bem atual que permite a gente marcar o RNA mensageiro para o que a gente quiser, através de fluorescência em vários tecidos, como no cérebro. Então, nós fizemos esse estudo com o RNA-scope para marcar os receptores opioides em neurônios GNRH. Veja aqui que os neurônios GNRH estão em verde, e aqui eu tenho o receptor kappa opioide em vermelho e o receptor delta opioide em branco. E o neurônio GNRH expressa tanto kappa quanto delta, assim como os neurônios KNDy, aqui zoom do arqueado, eles também expressam o receptor kappa, como o delta e como o Mi também, que não está nas fotos. Então, tanto os neurônios KISS quanto os neurônios GNRH são ricos em receptores para dinorfina. Então, os nossos dados demonstram que, diferente da hipótese KNDy, em parte similar, em parte semelhante, em parte diferente, os neurônios KNDy liberam dinorfina, que é capaz de inibir o pulso de LH. Então, quando eu leso esses neurônios, o pulso aumenta
provavelmente por uma sinapse de neurônios de liberação de dinorfina, tanto nos neurônios KEND, como prevê a hipótese KEND, quanto nos neurônios de NRH, que não está na hipótese original dos KEND. Com isso, pessoal, essa é uma área muito interessante, muito atual, e que onde está se desvendando, né, o mecanismo de controle da pulsatilidade, e a hipótese KEND ela ainda está sendo investigada, ela não é uma hipótese definitiva, e ainda é uma área de estudo muito importante na neuroendocrinologia. Deve ser uma síntese. Ah, eu vou usar 5 minutos para falar rapidamente do outro aspecto dos KEND, que é uma outra área muito interessante, que é o hot flash. Então, nós descobrimos atualmente que os neurônios KEND controlam o hot flash. Então, o hot flash é esse fenômeno de aumento da temperatura da pele e o calorão que as mulheres sentem depois da menopausa. Então, se vocês conhecem mulheres no pós-menopausa, vocês sabem que todas elas, não diria todas, mas em torno de 90% sentem esses fogáceos, ou hot flash, que é essas ondas de calor. Então, existe um pequeno aumento da temperatura interna na mulher, quase indetectável, mas um grande aumento da temperatura da pele. Isso se deve a um desequilíbrio térmico no hipotálamo, nas regiões de controle de temperatura, que, na ausência de estrógeno, ficam desequilibradas. Esse fenômeno também está associado à alteração da secreção pulsátil de LH nas mulheres pós-menopausa e em alterações de sono, que é uma das principais reclamações associadas ao hot flash, é a qualidade de sono que cai muito nas mulheres pós-menopausa. Interessantemente, há muitos anos atrás, nos anos 90, esse grupo aqui demonstrou que mulheres pós-menopausa tinham os neurônios lá no hipotálamo que cresciam. Eles fizeram esse estudo em tecido pós-mortem. E tinham os neurônios lá do hipotálamo que ficavam gigantes, eles sofriam uma hipertrofia. E esses neurônios produziam NKB, além de substância P, e eram sensíveis ao estradiol. Tá? Isso é chamado núcleo infundibular em humanos, que nós sabemos que é o análogo ao núcleo arqueado dos roedores. Hoje, nós sabemos que esses neurônios que estão hipertrofiados no cérebro da mulher pós a menopausa são os neurônios KEND. Nessa época não tinha esse nome ainda, né? Então, esses neurônios, após a menopausa, sem o estrógeno, eles crescem e ficam muito ativos, que causam um aumento da temperatura. Em roedores, esse modelo análogo em roedores, esse aumento da temperatura do hot flash também acontece em animais ovarectomizados, e isso aparece como um aumento da temperatura da cauda. E foi demonstrado nos anos 2010, um trabalho mais importante nessa área mostrou que a lesão dos neurônios KEND impedia o aumento da temperatura da cauda nesse modelo de animal ovarectomizado. Então, esse foi o primeiro trabalho de 2012. 20 anos depois, ele deu origem a uma nova hipótese que os neurônios KEND também se projetam para a área preótica e induzem um aumento de temperatura da pele através do seu receptor NK3R. Então, esse sistema é inibido pelo estradiol e estimulado pela temperatura. Quanto mais quente estiver, mais ativa o aumento da temperatura da pele, né, a dissipação de calor. Se eu não tiver estradiol, eu aumento esse sistema também. Então, o que acontece na pós-menopausa é que não tem estradiol, esses neurônios ficam ativos. Em atuar nos seus receptores na área preótica, então isso foi demonstrado que o agonista de NK3R, que é o Senctide, ativa esses neurônios e diminui a temperatura corporal porque aumenta a vasodilatação. Esse negócio eu estou falando sinteticamente, mas tem muitos trabalhos mostrando isso, e hoje já geraram 2 novos medicamentos. Então, esses 2 novos medicamentos estão aprovados pelo FDA e são um fenômeno mundial, uma das novas drogas super promissoras, porque permite um controle do hot flash nas mulheres pós-menopausa sem precisar do tratamento com estradiol, que é tratamento de escolha hoje, e nem todas podem usar, ou nem todas as mulheres querem usar o estradiol. Então, o fezoniletan vem como um agonista de NK3
para controlar os hot flashes. E já tem um concorrente da Bayer que chama Elisanetan, que é um agonista de NK3 e NK1, né? Então, essas drogas estão no mercado e nós, apesar disso, nós ainda não entendemos completamente o mecanismo, mas é tão relevante que as companhias já produziram. Então, nós temos um modelo em roedores que permite a gente avaliar o hot flash e os mecanismos que geram hot flash, colocando um mini data logger na cauda do animal que registra a temperatura da cauda em diversas condições hormonais. Quando a temperatura da cauda aumenta, significa uma maior dissipação de calor, que na falta de estrógeno, esse é o modelo de hot flash em roedores. Em roedores, nós vimos também que, à semelhança dos humanos, o animal, a rata castrada, apresenta uma hipertrofia dos neurônios quispeptina do hipotálamo. Então, existe uma analogia muito forte entre o fenômeno nas mulheres e o fenômeno nas ratas castradas. Eu vou pular aqui, que é o efeito do Sanctide aumentando a temperatura, mas eu só queria dizer que esse é um modelo também relevante, no qual a gente pode fazer perguntas importantes sobre o hot flash, que tem uma relevância para as mulheres, né? E para os homens também. Em casos de homens sem hormônio sexual, por castração ou por alguma terapia que tem que bloquear os hormônios, o homem também apresenta o fenômeno de hot flash. Eu queria agradecer aos principais estudantes envolvidos nesse trabalho, que são a Patrícia, a Ana Clara e a Kaoma. Agradecer o pessoal do Laboratório de Endocrinologia, que é o nosso laboratório, e do meu grupo de pesquisa em endocrinologia e reprodução. Muita gente envolvida, obviamente que não dá para agradecer, eu vou acabar esquecendo de agradecer a todos aqui, mas nós temos muitas colaborações com várias pessoas e que ajudam no trabalho. Então, um agradecimento a todos e nos trabalhos todos estão obviamente presentes. Muito obrigado, pessoal. Eu espero que tenham perguntas para a gente. Gabriela. Obrigada, professor Rafael, palestra maravilhosa. Eu lembro que quando eu fiz a disciplina de endócrino, eu fiquei assim maravilhada de saber desses neurônios Candy, porque realmente é uma coisa que a gente não tem contato, por exemplo, na graduação, uma coisa que a gente não escuta falar, né, desse padrão pulsátil também. Então, acredito que com certeza o pessoal deve ter aprendido muito aqui. Tem alguns comentários. Primeiro a Sheila falando, Doutor Rafael, eu sou terapeuta, estudo cérebro. Sou eterna aprendiz de neurociências. E quando vejo você falando do gene X1R, e que ele causa a puberdade precoce em humanos, me chama muita atenção, porque atendo muitas crianças na faixa etária da transição da puberdade. E existem muitos importantes estudos sobre a puberdade antecipada causar sintomas de ansiedade e depressão nessas pessoas. Larissa falando que estudo fantástico. A Giovana fazendo uma pergunta. Nesses estudos que inativaram o Candy e não teve mais aumento da temperatura da cauda dos roedores, teve algum efeito colateral muito agravante? Aqui nesses estudos,